Seja bem-vindo ao canal Alma Guia. Se você ainda não me conhece, prazer, eu sou a Carol, astróloga e mentora de autoconhecimento e expansão de consciência. Hoje eu quero compartilhar com vocês o que aprendi até aqui sobre os espelhamentos, as curas, as vidas passadas das chamas gêmeas, os resgates de fractais de alma, o processo de ascensão pelo qual estamos passando, o uso de terapias holísticas, a espiritualidade do divino masculino e o papel dele dentro da dinâmica. Esse vídeo faz parte de uma curta série de vídeos onde tentei reunir tudo o que o nosso ego precisa saber para trilhar essa jornada. A alma não precisa saber de nada, ela já sabe de tudo. Ao longo do vídeo, vocês vão ver que eu fiz referência a algumas músicas que podem te ajudar a sentir essa mensagem de forma mais profunda, com a tua alma e com o teu coração. Observe a playlist que deixei na descrição. Vamos começar entendendo sobre os espelhamentos dentro da dinâmica. A tua alma te pôs nessa jornada para que você possa ver tudo o que está te sabotando e te impedindo de ser a tua melhor versão e de viver a melhor realidade dentro da tua melhor linha do tempo possível. E o que é ser a sua melhor versão e viver essa melhor realidade? É quando você está plenamente alinhada com a sua essência e se permite ser guiada pela tua alma. Essa coisa metafísica e multidimensional que está sempre dentro de você. Até então, você tem sido guiada e controlada pelas programações que foram instaladas no seu inconsciente. E você pensa que você é livre, mas você não é. O seu mundo externo é um reflexo do seu mundo interno. O teu mundo externo revela quais as suas crenças mais profundas sobre você mesma, sobre o seu valor, sobre relacionamento, sobre dinheiro, sobre merecimento. Essas crenças estão ali armazenadas no seu subconsciente e muitas vezes você não tem nem noção que elas estão ali. São crenças herdadas do inconsciente coletivo, da sua ancestralidade, os chamados traumas transgeracionais e até mesmo das suas vidas passadas, que na verdade são vidas simultâneas. O divino masculino é um perfeito holograma do seu mundo interno. Ele exterioriza para você tudo o que está no seu subconsciente. Quando você muda internamente, você altera o holograma. Ah, mas meu gêmeo é mulherengo, farrista e eu sou super espiritualizada, não tem nada a ver comigo. Será? Será que você não é o tipo de pessoa que se julga superior a quem tem esse estilo de vida que a sua chama gêmea tem? Se você pensar assim, então ele vai refletir isso para você. Você tem necessidade de controle? Então ele vai agir de forma totalmente fora do seu controle. Comece a perceber os padrões das coisas que você sente, que você cria. A mulher que tem muito medo de ser traída, trocada ou abandonada, acaba atraindo essas experiências. Se você tem uma crença de que homens mais novos não se interessam por mulheres mais velhas, você vai ver os seus gêmeos se relacionando com várias novinhas. Até que você ressignifique isso dentro de você. Fátima Bernardes, Ivete Sangalo, Tata Werneck. Essas mulheres não têm esse tipo de crença na cabeça delas. Então, o divino masculino, ele tem esse papel, o trabalho dele é esse, é te mostrar quais as crenças que você precisa transmutar. Vamos entender agora sobre a importância do período de separação. Por que a espiritualidade promove essa separação entre vocês? Para que vocês trabalhem separadamente para sair de uma consciência de terceira dimensão para ir para uma consciência de quinta dimensão. Ainda bem que o divino masculino tem mais disciplina. Eles conseguem manter a separação que é tão necessária. Eles foram configurados para isso, né? O meu amor é capricorniano com Vênus e ascendente em Aquário e Lua em Virgem. Então com ele não existe isso de se deixar levar pela emoção. Apesar do meu ascendente em Capricórnio, que é o que vocês verão sobre mim nessa série de vídeos, porque o ascendente é a nossa máscara social, eu nasci canceriana com Lua em Escorpião.
Então é claro que eu sou emocionada. E é claro que eu sonho em me casar com o amor da minha vida desde o dia que eu nasci. Então, depois que eu encontrei, que negócio de esperar o quê? Não existe isso. Zero autocontrole pra sustentar qualquer separação. Não importa os motivos mais nobres que tenham, né? Transição planetária e tudo mais, não quero saber. Eu quero agora. E é isso, e acabou. Inclusive, coloquem aqui nos comentários o signo de vocês e o signo do Gêmeo também, que eu tô fazendo um levantamento estatístico sobre isso, para me ajudar no meu TCC. Mas por que o período de separação entre as chamas é tão necessário? Porque se você ainda estiver muito identificada com o ego, muito presa nas programações do seu inconsciente, o relacionamento com sua chama gêmea pode ser o relacionamento mais turbulento da sua vida. Porque ele vai espelhar para ti todas as suas inseguranças, seus medos mais profundos e seus traumas não resolvidos. Percebe o quão doloroso poderia ser isso? Por isso que o eu superior de vocês separa. Porque ele sabe que você ainda não está pronta. Os egos de vocês entrariam em combate. Se vocês ficarem gerando novas mágoas o tempo inteiro, isso pode atrasar o tempo da reunião. Então esse período de separação é uma espécie de proteção para que vocês não desgastem essa conexão divina. Existem algumas dinâmicas de zero contato, como a minha, e outras em que o divino masculino vai e volta. Por que acontecem essas reaproximações e repelimentos? Para você enxergar que há mais trabalho interno para ser feito. Quando o divino feminino se conecta com a fonte, com o eu superior, ela precisa menos do divino masculino ali presente. Porque ela vai intuindo o que ela precisa fazer para se melhorar. Então o divino masculino não precisa ficar indo e voltando para espelhar toda hora. O eu superior vai direcionando sobre o que ela precisa fazer e curar em si mesma. Se precisar fazer algum espelhamento, as almas gêmeas também podem fazer esse papel. Inclusive, é bem menos doloroso com eles do que seria com a chama. Porque com a chama é tudo muito intenso. O tempo de separação é, na verdade, um tempo de preparação, onde você está sendo curada e transformada para poder realmente viver esse amor divino com toda a plenitude que deve ser. O afastamento é para você se voltar para dentro e se reconectar com a sua essência. À medida que você vai se reconectando com a sua essência, com a verdade de quem você é, com essa fonte de amor incondicional que existe dentro de você, você vai se desfazendo das camadas do ego e se libertando de todas essas crenças que não ressoam com a verdade do teu ser. E aí você vai ver que depois de fazer todo esse trabalho interno de limpeza de crenças, quando a sua chama gêmea retornar, ele não vai mais espelhar tudo aquilo que não estava resolvido dentro de você. Ele vai espelhar todos os ajustes, todas as mudanças, todas as transformações internas que você fez durante o tempo que estiveram separados. Ele vai refletir o seu estado de paz, de calmaria, de harmonia, de amor, de sintonização com algo maior, com o divino. Vai chegar uma hora que o teu superior vai começar a trazer sua chama gêmea e você já não vai mais reagir ficando brava por alguma coisa que ele fez, culpando ele ou se culpando. Você vai identificar que aquilo ali não é a verdade sobre quem ele é, que é alguma coisa que ele pegou no seu subconsciente ou até do inconsciente coletivo e jogou para você transmutar. Você vai olhar para as sombras do personagem do teu gênio e reconhecer aquilo como uma grande ilusão. Depois de resolver todas as suas questões internas e retornar para a tua essência, você vai poder olhar para a tua chama gêmea e ver somente a essência que ele é. Porque você passou a enxergar com clareza quem você realmente é. Não olhe para o comportamento do divino masculino na 3D. Essa é uma conexão muito sagrada. O nosso olhar para ela tem que ser como um olhar que não é desse mundo, para que possamos tirar conclusões menos deturpadas. Se você olhar com um olhar da nossa bagagem humana, da nossa bagagem de relacionamentos, todas as suas conclusões estarão distorcidas. Uma forma de você preservar a sacralidade dessa conexão é não ficar falando da sua chama gêmea para os outros. Só para poucos, não é algo que você tem que
sair espalhando aos quatro ventos com todo tipo de pessoa. Eu não posso conversar sobre minha conexão de chama gêmea da mesma maneira que eu conversaria sobre o carinha que eu fiquei numa festa. Você não deve rebaixar essa conexão como mais alguém que te esqueceu ou te rejeitou. Muitas pessoas não avançam na jornada porque ainda está tendo essa visão materialista de eu e ele. O que minha chama gêmea fez e deixou de fazer. Você ainda não entendeu que ele é a sua alma fazendo a parte dele, do trabalho em dupla. Ah, mas e se minha chama for mulherengo, mentiroso, cafajeste, narcisista? Nada disso importa se ele for realmente a sua chama. Às vezes a chama tem esses traços até para te desafiar, para ver se você vai conseguir olhar para além do papel do personagem que ele está mostrando. Você sabe que tem uma energia ali que é inconfundível, que você nunca encontrou em ninguém antes e que você nunca achará após ter encontrado ele. Não se preocupe com o que a sua chama gêmea está fazendo, pensando ou sentindo. Sério, não importa o que eles estão fazendo no físico. Se eles estão lá falando que amam outra pessoa, que eles acham outra pessoa maravilhosa ou que eles te odeiam, não importa. A pessoa física, a personalidade humana da sua chama gêmea, ela está apenas espelhando algo que está no seu subconsciente. Alguma crença que você precisa transmutar. Lembre-se sempre que nada que seu gêmeo faz é pessoal. Ele é seu parceiro de jornada, não teu inimigo. Essa não é uma jornada normal de dois amantes. Não é uma jornada do par perfeito. É uma jornada de olhar única e exclusivamente com os olhos da alma. Você precisa olhar para a alma dele e não se deixar enganar pelo que o personagem está fazendo. O que você vê no externo, se não for uma expressão do amor, não é real, porque somente o amor é real. Você tem todo um histórico de vidas passadas com a sua chama gêmea. Nessas outras vidas, é provável que vocês tenham vivido vários dramas e nunca tenham conseguido ficar juntos. Até a própria energia planetária não oferecia condições para reuniões de chamas gêmeas, porque é um amor de energia extremamente elevada. Então, o próprio planeta não comportava esse tipo de amor. No passado havia muita morte prematura, as pessoas morriam de gripe, de tuberculose, morriam no parto, ou até mesmo em mortes trágicas. Tem um vídeo da Márcia onde ela conta que acessou a memória de um desencarne muito violento e que o gêmeo dela ficava desesperado. Ela lembra de ter falado para ele: fica tranquilo, eu prometo que eu volto, em breve a gente se encontra. Só que pro divino masculino não tem esse negócio espiritual da gente se encontrar mais tarde. Para ele só existe essa vida de agora, na matéria. Então ele entrou em completo desespero. Aquilo ali acabou com a vida dele. Ele passou o resto da vida sem conseguir aceitar o que aconteceu. Todas as vidas que ela acessou, a personagem dela desencarnava antes dele. E sempre de formas trágicas, porque o mundo era muito bárbaro. Ela viu um momento onde ele fez uma promessa para ele mesmo: eu nunca mais vou amar ninguém. E a partir dali, ele se desligou do coração completamente. Ele criou uma armadura para sobreviver, para nunca mais sentir aquela dor. Então, o divino masculino passa vidas e vidas amortecido emocionalmente, vivendo esse vazio aqui na matéria, sem conseguir se conectar emocionalmente com ninguém. E eles encarnam mais vezes que a gente aqui na matéria. Então eles estão há milhares de encarnações completamente desconectados do coração, e carregando uma raiva do mundo que eles não sabem nem de onde é que vem. Mesmo que o teu divino masculino não saiba disso a nível consciente, a dor ainda está ali no inconsciente dele. Por isso que ele tem tanto medo de se entregar, porque ele morre de medo da dor de te perder de novo. Também podem ter existido triangulações na dinâmica de vocês. Vocês podem ter experienciado uma vida onde vocês sentiam esse amor muito forte, mas ele se casou ou já era casado com outra pessoa, e naquela época não era tão fácil de divorciar como é hoje em dia. Ou então a tua família te obrigou a casar com outro, porque no passado os casamentos não eram por amor, eram arranjados.
E até hoje é assim em algumas culturas. Aí, numa outra vida, vocês se casaram, mas ele teve que lutar na guerra e morreu. E você ficou lá esperando. Imagina a falta que você sentiu daquele homem que você amava e que não voltou mais. Todas essas memórias estão armazenadas no teu corpo de dor. É um corpo de dor muito profundo que você nem sabe de onde é que veio. Então também é por isso que quando você olha para o teu gêmeo aqui, a vontade que você tem é de grudar nele e nunca mais largar, para saciar essa falta que você sentiu daquele amor que você perdeu. Daí que vem todo esse apego. Em alguma vida, vocês também você pode ter sido freira ou ele padre, então o amor de vocês era proibido. Ou vocês podem ter nascido do mesmo sexo, e em outros tempos esse tipo de amor também não era aceito, era visto como um pecado, porque a sociedade não compreendia. Infelizmente até hoje muitos não compreendem. Então todos nós já interpretamos algum desses papéis. Sabe aquelas 5 feridas emocionais do livro da Louise Bourbeau? Abandono, rejeição, traição, injustiça e humilhação? Elas não começaram nessa vida. Agora vamos entender um pouquinho sobre os resgates dos fractais de alma. A primeira camada no nosso processo de cura é a cura da nossa criança interior. Um livro que me ajudou muito e que recomendo para vocês foi esse aqui, Acolhendo Sua Criança Interior. Mas essa é só a etapa inicial. Depois vem as curas das feridas emocionais dos seus outros eus multidimensionais. É o chamado resgate de fractais de alma. O que são esses fractais de alma? São dores e traumas de vidas passadas que na verdade são vidas simultâneas que a sua alma está vivendo no multidimensional. Esses seus fractais de alma agora estão saindo do seu inconsciente para serem vistos, acolhidos e liberados. São dores que muitas vezes os seus outros personagens reprimiram e não se permitiram sentir. Ou então eles se apegaram àquela dor e nunca conseguiram liberar. Normalmente a gente experimenta o resgate desses fractais na forma de uma pressão mental ou de uma emoção muito forte. E aí você precisa ir para dentro e olhar para aquilo. Muitas vezes sentir aquela dor, entender que ela não é sua. Ela chegou até você para ser vista e liberada. Situações externas também podem acontecer para trazer à superfície aquilo que ainda não foi observado. Ao longo da dinâmica, nós vamos manifestando esses fractais de alma. Observe que com o seu gêmeo, você age de uma maneira que você não age com outras pessoas. Você tem comportamentos que parecem que não são seus, e de fato, alguns não são. Não desse personagem que você está experienciando agora, mas são padrões de comportamento da sua alma em outras vidas, que estão sendo trazidas à superfície para você tomar consciência e liberar. Aqueles que iniciaram um romance com o gêmeo tiveram um padrão de, do nada, a outra pessoa mudar. Por que ele muda? Porque ele está manifestando um fractal, um pedaço de uma outra vida multidimensional que vocês têm. A sua contraparte também manifesta dentro dele esses outros personagens. E ele nem sabe porque ele está agindo daquela forma. Só que ele não consegue ter controle, porque parece que é ele mesmo que está sentindo aquelas coisas. Aquela pessoa que ele manifesta é um outro fractal da alma de vocês, que vocês estão resgatando. Alguns podem achar que são obsessores ou energias intrusivas, mas nada mais é do que uma manifestação de um capítulo que a alma de vocês viveu. Acolha todas essas partes suas que precisam de luz e que precisam de amor. Ainda que sua mente não entenda exatamente o que está acontecendo. E depois libere, deixe ir. Toda vez que alguma questão interna for puxada para fora, é para que você olhe para isso. Antes da alma ascensionar, ela precisa transmutar e liberar todas essas dores. É por isso que essas dores estão emergindo. Vamos entender agora sobre a ascensão da alma. Quem conheceu a sua chama gêmea nesse período da história humana, no meio de uma transição planetária, tem o propósito de ascensionar. O que é a ascensão? A ascensão é a reunião de todas as partes da alma para ela poder deixar esse plano de existência material e físico. O divino feminino começa seu processo de ascensão sozinha,
Quando ela já está começando a ascensionar, o universo vai lá e traz o complemento divino dela de volta, para eles acelerarem e concluírem essa ascensão juntos. Agora, se a finalização da ascensão da sua alma acontecerá nessa vida, aí vai depender do script de Deus para cada um. A ascensão da alma ocorre em espiral. Cada vez que ela passa por um ponto do círculo, ela vai puxar questões que estão ali. E o que ela vai puxar para fora? Tudo aquilo que não é a alma, tudo aquilo que aprisionou a alma nessa dimensão física. Basicamente, a alma está fazendo uma separação do joio do trigo. Ela está fazendo uma distinção daquilo que ficou grudado nela quando ela encarnou na forma humana, daquilo que não pode ser levado junto com ela. À medida que ela vai se purificando, a alma de vocês também vai reunindo todas as partes dela, que vão muito além de você e sua chama. O sofrimento nessa jornada de chamas gêmeas tem uma função muito específica. Ela não está ali de forma gratuita. O sofrimento, o desespero, a dor, as emoções muito intensas, os desencontros com a chama, estão servindo a um propósito, a um processo de purificação. A alma de vocês está sendo purificada, ela está se preparando para partir definitivamente desse plano de existência e se lançar numa outra dimensão, para onde ela também está te puxando. O processo de cura vem em camadas. De repente você é invadida por sentimentos de obsessão, de apego, de tristeza. Por quê? Porque você está limpando o seu corpo de dor de todas as vidas. Você está resgatando os seus fractais de alma. Quando essas dores vierem, é para você olhar para elas, acolher e liberar. São camadas mesmo. Até você verdadeiramente limpar tudo, é um processo. Por que às vezes você faz todo um trabalho de cura e alinhamento energético, mas depois você retorna para hábitos e energias que você já havia liberado? É porque tudo isso vem sendo trazido por esse movimento circular. Então você está revisitando certas coisas em um novo contexto, agora de uma perspectiva mais elevada. Então entender que o nosso sofrimento está servindo para alguma coisa maior, alguma coisa que você não entende, porque ele está sendo usado por um outro nível de existência muito superior, nos traz um certo conforto e aceitação. Tudo isso é um movimento que a tua alma está fazendo para conseguir ascensionar. É algo muito maior que você. Você é só um pequeno fragmento dela. Percebe que a grande protagonista desse filme é a alma? Ela decidiu que vai reunir todas as partes dela. Não é sobre você e o seu gêmeo, entende? O propósito do encontro entre as chamas gêmeas é acelerar o processo de ascensão espiritual da alma de vocês. Esse vídeo tem muitas camadas, meus amores. Recomendo que vocês vejam mais de uma vez. Cada vez que você assistir, vai cair um download novo. Pode ter certeza. Terapias holísticas são ferramentas auxiliares. As chamas gêmeas ao redor do mundo todo têm diferentes crenças. Por isso a união não depende de terapia holística. Se fosse assim, seria muito injusto com os muçulmanos, os cristãos, os ateus, os hindus, que têm outros ritos e se conectam de outras maneiras e outros métodos. Cada um vive a sua espiritualidade de um jeito. Você pode atrelar o seu processo de expansão de consciência com algum método ou terapia que te faça bem. Mas não é isso que te fará ascensionar. É por isso que as pessoas falam, eu faço várias curas e nada muda. Porque as pessoas querem pagar para o terapeuta, entregar para ele a responsabilidade do trabalho delas. Esses serviços energéticos, curas radiônicas, quânticas e multidimensionais, são métodos auxiliares que podem te ajudar. Mas o que realmente vai fazer vocês ascensionarem é trazer cada vez mais consciência para o dia a dia de vocês. E como é que faz isso? Você precisa se manter a maior parte do teu dia conectada ao momento presente, sem se perder em pensamentos e memórias do passado ou imagens do futuro. A galera que tem paciência para meditar tem mais facilidade para chegar nesse estado. Eu tinha uma mente super acelerada, então eu precisei recorrer a outros caminhos. O que mais me ajudou foram os livros de Eckhart Tolle e a mentoria O Acesso com Jacob Petrie. Na série de vídeos, o Retorno à Essência, eu me baseio nesse conteúdo e encurto bastante o seu caminho.
Assim que eu terminar de gravar as aulas, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. O processo de cura muitas vezes também envolve a fala. O feminino foi muito abusado e tem mulheres que nunca falaram a ninguém sobre seu abuso. Eu mesma levei anos para conseguir me abrir com as minhas amigas mais próximas. Todas as mulheres que passaram por isso precisam colocar para fora. E o primeiro passo é ter coragem de olhar para essa dor, que muitas vezes está ali reprimida há 10, 20, 30 anos. Eu costumava usar o excesso de estudo e trabalho como uma fuga, para não olhar para essas questões emocionais. A gente acha que pode ignorar essas dores, mas na verdade elas estão ali no nosso subconsciente, nos aprisionando em padrões de autossabotagem e autodestruição, causando sentimentos de indignidade, culpa, quando na verdade você foi a vítima. Embora uma vítima de outras vítimas. Então no final da história não existem vítimas e nem vilões, só existe a consciência e a inconsciência. Além da fala, a música também tem poder de curar. Às vezes eu coloco uma música que me conecta com o amor da fonte e apresento para ele as sombras que estão vindo para minha consciência. E falo, Deus, eu não sei como transmutar isso aqui, mas você sabe, então por favor me ajude. E aí eu vou dormir. E às vezes tenho sonhos altamente simbólicos e acordo no outro dia com a sensação de que algo mudou a níveis muito profundos. Você não precisa fazer tudo sozinha. Deixe o eu superior trabalhar com as ferramentas multidimensionais que ele tem. Também tenho feito todas as manhãs a oração do Arcanjo Miguel. Ela quebra qualquer tipo de aliança e contrato espiritual que você tenha feito nessa vida ou em outra. Para mim é uma oração de redenção à consciência crística, onde você abre mão de tudo, absolutamente tudo, que possa estar te impedindo de ser quem você veio ser, de acordo com os planos divinos. A dança também é uma das minhas terapias favoritas. Ela ajuda a liberar emoções através do corpo e de uma maneira muito leve e divertida. E se você não puder fazer aula agora, isso não é um impedimento. Você pode ligar o som e descer até o chão aí mesmo, na sua casa. Isso ativa o chakra raiz, traz aterramento. Se puder fazer na frente do espelho, fica mais divertido ainda. Às vezes eu tô sentada, trabalhando, super concentrada ali nas quadraturas de um mapa astral, e aí do nada, mas é do nada mesmo, eu me levanto e começo a rebolar. Fico uns 5 minutos possuída pelo espírito da Beyoncé, da Anitta ou da Shakira, e minha energia vai lá no alto. Então fica aí essa dica. Quando eu tô preparada para umas curas mais profundas, aí eu vou para ayahuasca. Já passei por 3 consagrações durante esses 2 anos de dinâmica. Antes de consagrar, eu sempre falo assim: e o superior, só me mostre o que eu preciso saber. Nunca precisei fazer nenhuma regressão a vidas passadas. Todas as minhas experiências foram no mundo da não forma, onde tudo é consciência, potencialidade pura e amor incondicional. Porque essa é a única realidade. Todo o resto é uma ilusão. Lá eu acessava várias emoções. Às vezes não sabia nem de onde é que vinham. Só sei que eu sentia profundamente cada uma delas. Chorava o que precisava chorar. E depois dissolvia toda aquela dor no oceano do amor do todo. Porque só o amor é real. Na leitura astrológica de Missão de Alma, tem uma parte que eu falo sobre seus comportamentos e padrões de vidas passadas que você veio transmutar nessa vida. Eu acredito que ter esse norte é mais do que o suficiente para nos orientar em nossa vida atual. Mas também respeito e entendo que algumas pessoas ainda precisam, ou elas pensam que precisam, retornar a alguma cena do passado, ver com seus próprios olhos aquilo que aconteceu, para aí sim conseguir acessar essas emoções. Eu cheguei a fazer uma leitura de registros acásticos há alguns meses. A terapeuta tinha uma energia linda, ela era uma chama gêmea também, estava em dinâmica há 17 anos. Na consulta ela acessou uma vida onde eu fui uma grande violinista. Nessa vida eu tinha uma sensação de autorrealização muito grande porque eu fazia aquilo que amava, permitia que a minha alma se expressasse através de mim. Talvez tenha sido uma das minhas vidas mais felizes.
O mais incrível é que cheguei a fazer 6 meses de aula de violino lá em 2016, mas vi que não era algo que se encaixava na rotina da minha vida atual. Creio que essa minha outra personagem veio para me mostrar a autorrealização que eu também sentiria se deixasse a nossa alma me guiar também. Foi uma experiência bem leve, mas pelos relatos que eu ouço de outras pessoas, nem sempre é assim, né? A maioria costuma acessar memórias de muita dor e sofrimento. E aí eu lhe pergunto, por que você precisa lembrar das suas vidas passadas? O esquecimento das vidas passadas é uma bênção, não vá atrás. Se a lei universal é do esquecimento, não fica cutucando isso. Pare de buscar o tempo inteiro, sem necessidade, às vezes por curiosidade, acessar mais registros acásticos, mais dimensões, porque esse ciclo vai se tornar infinito até te consumir. Você começa a pensar que o seu propósito de vida é se curar, quando na verdade a sua grande missão é expressar a sua verdadeira essência. Chega um momento que as curas precisam acabar. A dor da separação com a chama é tão grande, a gente fica tão doida da cabeça que a gente sai procurando a cura em tudo quanto é lugar, né? Cura das feridas emocionais, cura da criança interior, cura do sagrado feminino, limpeza de crenças de não merecimento, crenças de escassez. Cure todos esses traumas que você acha que precisa resolver, porque o seu ego precisa acessar essas curas sendo feitas. Mas chega um momento nessa jornada que as curas precisam acabar. A sua verdadeira essência, que é a tua alma, ela é perfeita, plena e completa. Algumas pessoas precisam remover algumas camadas do ego antes de conseguir acessá-la, mas você não precisa curar todas as feridas do seu ego. A Ari do canal Vigiare me trouxe um insight que eu precisava muito. Se você ficar presa ao ciclo das curas, você nunca vai avançar para a fase do eu mereço ser feliz. Você vai viver, você vai passar a vida inteira curando questões de vidas passadas e realidades paralelas e resgatando fractais de alma. Faça uma prece diária para o teu eu superior e diga: eu só quero saber o que eu preciso saber para despertar. O resto, deixa aí contigo para você desemaranhar. Daí vão vir para vocês somente aqueles fractais que você precisa curar. Com isso, não estou dizendo que você não tem que fazer as curas, é uma questão de equilíbrio. Você faz as curas das emoções que forem emergindo, mas também vai buscando conexão com a sua essência, buscando expandir sua consciência e acessar o entendimento profundo de quem você realmente é. O que sua alma veio fazer aqui? Se curar? Ela veio criar, o que nos torna a imagem e semelhança do Criador, a nossa capacidade de criar. E por que paramos de criar? Porque fomos programados para sustentar a Matrix. Desde a infância, você passa os primeiros anos da sua vida, os anos em que você tem mais energia, entupindo a sua mente com informações que não terão a menor utilidade na sua vida prática. Estudando coisas que você odeia. Por que você odeia estudar aquilo? Porque não tem nada a ver com a sua essência e nem com aquilo que a tua alma veio fazer aqui. É por isso que eu amo a astrologia. Eu nunca vi um mapa astral se repetir. Cada um de nós tem uma missão e viemos com um conjunto de dons e talentos para realizar aquela missão. Esses conjuntos de dons é muito único. Não existe ninguém como você. Isso é lindo. Tem pessoas que estão há anos falando que tem ferida do abandono, ferida da rejeição, e elas ficam estacionadas nisso. A pessoa começa a se identificar com a ferida. E aí você cria um senso de identidade nisso. Quem eu sou? Eu sou uma pessoa que tem a ferida do abandono. Aí eu começo a justificar tudo na minha vida e na minha dinâmica a partir disso. Identificou que tem essa ferida? Perfeito. Isso vai te ajudar a se tornar mais consciente dos seus comportamentos e reações. Mas a grande questão é que essas dores e feridas do ego nunca acabam. Você nunca vai se curar completamente. A causa de todo o sofrimento humano é que nós temos um erro de identidade. Você precisa se desidentificar desse falso eu, o ego, para que o seu eu verdadeiro, a alma, assuma o controle do veículo novamente.
Eu explico isso na série O Retorno à Essência. Nós não estamos feridos, nós não estamos quebrados. Somos centelhas divinas da fonte criadora. Somos deuses experienciando a matéria. Só que fomos programados para esquecer isso. Quanto mais você vai despertando, acessando a sua essência, que é a verdade de quem você é, menos você precisa curar camada por camada de todos os seus egos. Esse trabalho de cura é mais intenso no começo. Depois você vai expandindo sua consciência e se desidentificando das ilusões do ego. E mesmo depois de lembrar quem você é e acessar o seu eu mais profundo, isso ainda não é suficiente para iluminar as sombras e te transformar num ser iluminado num passe de mágica. Até mesmo Jesus, em As Cartas de Cristo, relata quando a vibração dele caía. Você vai precisar conhecer as suas sombras, conviver com elas, sem se identificar com elas, iluminando-as todos os dias e mostrando a elas quem de fato você é. Por isso que dentro da mentoria individual, eu ajudo a trazer à consciência quais são as suas maiores sombras. O despertar espiritual é só o começo da jornada. Você ainda tem um longo processo de expansão de consciência até que você consiga atingir o estado de iluminação e ascensão da alma, que pode levar alguns anos ou mais de uma vida. A ascensão fica mais acelerada depois que as chamas estão unidas no mundo físico, mas você já pode começar a trabalhar na sua ascensão agora. Inclusive, é só depois que você entra numa consciência de quinta dimensão que realmente acontece a união e fusão energética com a sua chama gêmea. Até lá vocês podem até já estar morando juntos, mas se ainda estiverem presos na consciência da terceira dimensão, ainda não ocorreu a união e fusão. Dentro da dinâmica, quem faz todo esse trabalho interno de cura multidimensional dos dois, para que a alma possa ascensionar, é o divino feminino. É ela que sente todas essas dores e transmuta, enquanto que o divino masculino está ali trabalhando para manifestar a união na matéria. Eles fazem algumas curas específicas também, mas são poucas. Eu falo sobre isso no vídeo O Despertar do Divino Masculino. Então, muitas vezes, parece que todo o trabalho duro dentro dessa dinâmica fica para a polaridade feminina, né? Oxe, por que eu tenho que fazer esse esforço todo para alguém que nem está consciente da conexão? Essa é uma dúvida bastante comum, mas vamos esclarecer. De quem é a responsabilidade por fazer todo o real trabalho? E por real trabalho aqui, a gente quer dizer as movimentações no plano invisível, no plano espiritual. É da alma, porque foi ela que inventou, que iria reunir todas as partes dela para poder ascensionar. Então, no final do dia, o trabalho maior, o trabalho mais profundo, coisas as quais você nem está percebendo que precisam acontecer para que você chegue à reunião com a sua chama gêmea, quem vai fazer é o seu eu maior, o seu eu superior, a tua alma. O que está aí dentro de você é só um pedacinho dela. Você e a sua chama gêmea entram como forças complementares dentro desse processo. Seu papel é fazer o trabalho consciente e ativo, enquanto o divino masculino vai fazer um trabalho de suporte. Então o divino masculino, ele está trabalhando pela reunião tanto quanto você, só que ele está trabalhando de um jeito que você ainda não entendeu, que nem mesmo ele entende. É um trabalho em equipe. Você atua conscientemente e ele assenta essas novas energias no subconsciente. O que você cura em si mesma reflete nele. Então o fato de você não estar vendo o seu gêmeo trabalhar não quer dizer que ele não esteja trabalhando. Medir essa conexão apenas pelo que acontece no físico é esquecer que essa jornada é essencialmente interna. Pense comigo, que tipo de trabalho é mais difícil? Um trabalho onde você não sabe as regras do jogo, onde você está indo às cegas, que é o caso da sua contraparte, porque eles na maioria dos casos estão inconscientes do papel deles na conexão, ou você prefere ser aquela que durante todo o processo, ou pelo menos grande parte dele, já percebeu que isso se trata de algo espiritual e começou a entender o que está acontecendo entre vocês? Qual dos dois personagens você prefere ser? Eu prefiro ser a pessoa que, mesmo aos troncos e barrancos, está recebendo explicação, ainda que no nível superficial da mente do que está acontecendo. A contraparte masculina, na maioria das vezes, nem sabe que está trabalhando para a ascensão da alma de vocês.
Muitos são até bem descrentes de qualquer coisa etérica e espiritual. Eles passam pelo despertar e pela noite escura da alma sem nem entender o que está acontecendo com eles. Então, assim, é um pouco egoísta da contraparte feminina quando ela começa a catalogar ou rotular a tua chama gêmea. Nossa, ele é narcisista, não quer fazer nada, não quer me ajudar, ele tá rejeitando um relacionamento divino, eu já expliquei pra ele. É egoísta porque isso é você não se colocar no lugar da outra pessoa. Tenho mais compaixão pelos gêmeos de vocês. Também não é fácil estar no lugar deles. A tua chama gêmea aceitou passar pela experiência de ser aquela que seria guiada com uma venda nos olhos. Você, antes de encarnar, escolheu ser aquela que faria o trabalho interno. A sua chama gêmea disse assim: meu amor, eu vou esquecer completamente quem eu sou, quem você é, e eu vou me perder na 3D. Aí você respondeu: fique tranquilo, eu vou te guiar no escuro, eu serei os seus olhos, porque eu sei que você vai estar inconsciente. Eu vou equilibrar minhas polaridades internas, me alinhar com a minha alma, até que possamos reconhecer um ao outro pelo que realmente somos. Uma mesma alma, uma mesma essência divina, individualizados em 2 corpos. Aí ele virou para você e disse: eu confio em você de olhos fechados. Consegue perceber a beleza dessa conexão? Então, na verdade, isso mostra um nível de confiança que a sua chama gêmea tem em você. Porque ela escolheu dar na tua mão o resultado da jornada espiritual de vocês. Isso pode até influenciar o resto da encarnação dela, independente se ela vai estar contigo ou não. Se você não despertar de verdade, ele pode ficar preso na Matrix a vida inteira. O verdadeiro despertar acontece quando você se rende completamente à consciência eu sou e permite que a sua essência, a sua alma, que é um fragmento do todo, assuma o controle do veículo que você é. Agora vamos falar sobre a tentativa de inverter os papéis dentro da dinâmica. O divino feminino lidera a jornada espiritual, mas aqui na matéria é o divino masculino que lidera. Aqui é o território dele. É ele que sabe a hora certa de se aproximar do divino feminino. Ele sente a hora que ela está pronta. O eu superior impulsiona ele. Quando a gente vai atrás dele aqui na 3D, eles se sentem desrespeitados. Mesmo que de forma inconsciente, é como se dentro dele tivesse aquele sentimento: poxa, o que você está fazendo aqui? A gente não combinou que eu é que iria fazer as coisas acontecerem aqui na 3D? O ego nos deixa com a sensação de que precisamos sempre fazer alguma coisa. E com isso o divino feminino acha que precisa tomar ações em direção ao seu divino masculino. Isso ocorre porque ela ainda não entendeu qual é o seu lugar. O feminino ancora a relação no plano espiritual e o masculino manifesta a união no mundo físico. A união ocorre primeiro na 5D para depois descer para 3D. Vocês vão conseguir entender melhor sobre isso no vídeo A Sua Chama Gêmea Ainda Não Está Aqui. Então, enquanto o divino feminino está fazendo todo esse trabalho interno para poder a alma ascensionar para a 5ª dimensão, o divino masculino está trabalhando para conseguir manifestar a união aqui na matéria. Mesmo que na nossa visão o divino masculino esteja parado, que o avatar dele esteja perdido na Matrix e nós despertas, ele está fazendo a parte dele a nível inconsciente e nós estamos fazendo a nossa. O divino masculino já entende intuitivamente tudo que ele precisa fazer. Você não precisa falar nada, escrever nada, mandar texto, mandar vídeo, mandar música, analisar a vida dele. Você não precisa de nada disso. Todo o seu trabalho na dinâmica de vocês é você se unificar com a fonte, se alinhar com a alma que já está aí dentro de você. É só isso. Então a gente tem que soltar o controle, confiar no processo e ficar em paz. Você não precisa se preocupar com ele, ele dá conta, a espiritualidade está amparando ele. Ele não vai falhar, assim como você não vai falhar. É só você não parar. Se você não parar, ele também não para. Não tente fugir do processo, correndo atrás dele ou negando a conexão. Já entendeu qual é o seu papel? Agora faz. Quando você eleva a sua frequência, fortalece o seu relacionamento com a fonte, naturalmente você vai voltando para o seu lugar, para o lugar do feminino. Quando você retorna para o lugar do feminino, você abre espaço para o seu divino masculino agir em direção a você.
Até na biologia é assim. É o espermatozoide que corre atrás do óvulo. Você nunca vai ver um óvulo correndo atrás do espermatozoide. O feminino é assim. Ela não precisa correr. Ela atrai, ela magnetiza. É o masculino que luta, que se esforça, que precisa correr para conseguir chegar ao seu feminino. Então, quando você está nessa energia masculina, você acaba repelindo ele. Até mesmo o primeiro encontro aqui na 3D, na maior parte dos casos, quem faz o movimento é o divino masculino. São eles que iniciam a dinâmica, são eles que têm essa iniciativa de sondar, de olhar, de ir até a sua divina feminina. São eles que nos reconhecem primeiro. É o divino masculino quem faz essas movimentações na matéria, só que de forma completamente intuitiva. Ele sabe. É essa pessoa aqui que faz com que eu me sinta como nunca me senti antes. Por que eu me sinto tão bem com essa pessoa? Eles sentem um magnetismo que eles não sabem explicar. Para quem ainda está no início da dinâmica, eu vou deixar mais uma dica. Não fale para ele que vocês são chamas gêmeas. Ele precisa descobrir sozinho, no tempo dele. Felizmente eu recebi esse conselho tarde demais, então a primeira coisa que fiz foi contar tudo para ele. Enviava vários vídeos, escrevia textões compartilhando tudo que eu estava aprendendo, para ver se ele também acordaria para o vínculo. Mas nada disso funcionava. Tem um vídeo chamado Despertar do Divino Masculino, onde eu explico o momento que eles despertam. Quando eu comecei a compartilhar os conteúdos sobre chama gêmea, ele parou de me responder. Deve ter pensado, meu Deus, que loucura é essa? Foi um mês de lua de mel, 2 meses de perseguição por mensagem, e agora vamos fazer 2 anos de zero contato. Por que o divino masculino não volta? Porque dentro dele, na alma dele, ele entende tudo o que você precisa para avançar. Assim como a sua alma, que é a mesma dele, também sabe exatamente o que você precisa fazer. E o que você precisa fazer não é o mesmo que o teu ego quer. Você reclama do seu gêmeo, que ele está entregue ao ego, mas você também está. Ele é seu espelho. O ego do seu gêmeo está em transição em vários fractais de alma, até que você conclua a sua missão. Ele não está aqui somente para vocês viverem um romance. Vocês vão chegar nessa fase, mas ele está aqui para te fazer ascensionar para uma consciência de 5ª dimensão. Não tem problema nenhum você querer casar com ele, ter filhos, viajar. Eu quero tudo isso também. Só que isso vem depois. Se ele volta agora e faz as suas vontades, as vontades do teu ego, você não vai querer fazer todo esse trabalho interno que a alma de vocês precisa que você faça. Vamos entender agora um pouquinho sobre a espiritualidade do divino masculino. O divino masculino se relaciona com a espiritualidade de maneira diferente da nossa. Muitas vezes ele nem vai entender muito ou se interessar por esses assuntos espirituais. Ele pode entender de uma maneira mais intuitiva. Inclusive, ele sente muito profundamente que existe um elo especial entre vocês. Mas é você quem vai ter todo o entendimento teórico, todas as terminologias, todo o conhecimento espiritual do porquê isso está acontecendo e o que vocês são para o outro espiritualmente. Muitas contrapartes masculinas são até bem descrentes de qualquer coisa etérica, espiritual. Se você falar para ele, ele pode dar risada e achar que isso tudo é fantasia. O divino feminino é a polaridade da alma que é fortemente conectada com a espiritualidade. É por isso que não é muito confortável para a gente estar encarnada num corpo físico, porque nós somos essa energia mais espiritual, mais etérica, mais abstrata. Já o divino masculino é mais ancorado na matéria, e ele pode inclusive querer trabalhar com coisas mais terrenas, o que não torna menos espiritualizado. A forma dele viver a espiritualidade às vezes é assim, é através da matéria, se conectando com outras pessoas, encontrando formas de ajudá-las com problemas práticos do mundo físico. O que seria do mundo se todos virassem terapeuta holístico? Nem só de espiritualidade vivem os seres humanos encarnados. Todas as profissões podem ser espirituais, porque o que importa não é o que você faz, mas como você faz. Quando você faz as coisas com presença, com consciência, com propósito, isso é espiritualidade. Você sabia que quando o divino masculino desperta, ele tem um poder de liderança espiritual maior do que o divino feminino? Porque o divino feminino é mais voltado para dentro, tem mais apego às questões emocionais. O divino masculino é mais voltado para fora, ele quer transformar o mundo através da ação.
O divino feminino muitas vezes faz um trabalho mais invisível, de se conectar com o divino e ancorar a energia do amor no planeta. Então, para ela, basta ser amor. Para o divino masculino, não. Para ele não basta ser, ele precisa fazer. Outro choque de realidade para vocês. Muitas vezes o divino masculino já está mais desperto que o divino feminino, mesmo ele não tendo todo esse conhecimento espiritual que a gente tem. Como é isso? Ele pode já estar desperto, porque o verdadeiro despertar é a conexão com o momento presente. Enquanto a polaridade feminina está perdida nas memórias de tudo que ela viveu com a chama, ou fantasiando um futuro com ele, alguns divinos masculinos estão bem ancorados no momento presente, vivendo no aqui e agora, sendo um canal do todo aqui na matéria. Ele só não despertou para a dinâmica ainda, para o vínculo, porque ele está esperando você despertar. O verdadeiro despertar da consciência é esse. Viver no momento presente é a verdadeira espiritualidade. E é para esse lugar que eu estou chamando vocês na série O Retorno à Essência. O propósito de toda essa dinâmica entre vocês, todas essas curas, todo esse trabalho interno que você está fazendo, é que a alma de vocês consiga ascensionar para uma consciência 5D nesse momento da história da Terra que a gente está passando pela transição planetária. Mas vai um pouco além disso. A gente tem também uma missão com o coletivo. Muitos trabalhadores da luz estão trabalhando em missões coletivas na área de educação, saúde, alimentação, direitos humanos, na área ambiental. Essas pessoas estão trabalhando para construir um mundo onde haja melhor qualidade de vida, igualdade e justiça. Todos os trabalhadores da luz são chamas gêmeas? Não, a maioria não é. Mas todas as chamas gêmeas encarnadas são trabalhadores da luz. Algumas já estão assumindo seus postos e outras ainda estão despertando. Nós que somos chamas gêmeas não conseguiríamos exercer a nossa missão aqui na transição planetária se não viéssemos os dois encarnados juntos. Precisamos da outra polaridade para trabalhar de forma mais acelerada e profunda as questões internas e assim conseguir ascensionar. À medida que vocês vão curando a si mesmos, vocês também estão curando dores e traumas de uma ancestralidade inteira. Toda a programação inconsciente da ancestralidade de cada um acaba em vocês. Vai além, na verdade, porque a cura que vocês fazem, vocês estão limpando o inconsciente coletivo do planeta. E assim, cada vez mais pessoas vão começar a despertar, porque elas vão passar a acessar esse campo mais limpo. Então essa é a primeira parte da missão coletiva das chamas gêmeas. A segunda parte da missão seria a união. O maior propósito da fonte criadora, desde o início dos tempos, é criar bolhas e ilhas de luz e amor incondicional através da união física de chamas gêmeas encarnadas. Isso porque a energia que é liberada quando os dois complementos divinos se fusionam, que ocorre através da união sexual, é muito alta, capaz de elevar a vibração da psicosfera do planeta, o que é essencial nesse período final de transição planetária. Eu falo mais sobre isso no vídeo A Missão Coletiva das Chamas Gêmeas. Quanto maior o depuramento dos egos antes da união, maior a consciência no momento da união e maior a ancoragem da consciência crística aqui para o planeta. E depois tem mais uma terceira missão, que será revelada quando vocês estiverem ascensionando juntos, numa consciência já de quinta dimensão. Vocês têm um trabalho para fazer juntos, mas esse trabalho será feito por uma versão mais elevada de vocês, uma versão atualizada. Essa nova versão terá poderes psíquicos e acessos que vocês não têm agora nessa consciência de terceira dimensão. Essa missão pode ser um projeto que vai beneficiar o coletivo ou pode ser receber uma criança cristal. Da união de vocês nascerá algo novo. Vocês vão criar, gerar algo que vão beneficiar a humanidade. E não fiquem ansiosos tentando descobrir o que vai ser, porque isso vai vir naturalmente. O teu eu superior está no controle de tudo. Uma hora você vai descobrir que tudo que você precisava fazer era apenas soltar o controle, se render cada vez mais ao fluxo da vida e viver em estado de presença. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like e se inscreva no canal, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Seguimos juntos. Eu sou você, do lado de cá.